Olá pessoal, eu sou a professora Isabel do EduSer e hoje estou aqui para conversar sobre funções cognitivas de entrada da informação. Lógico, todo o nosso trabalho no EduSer tem o propósito de ajudar as professoras, as psico e neuropsicopedagogas a aprender como acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual. Isso é possível a partir da mediação cognitiva. E se você quer compreender um pouco mais sobre isso, ficar realmente um expert em mediação cognitiva, assista esse vídeo até o final, que você vai ter várias dicas de como mediar adequadamente a entrada da informação e do estímulo no processamento cognitivo da criança. Ok? Então vamos lá hoje trabalhar essa função cognitiva de entrada. Nós temos funções cognitivas de entrada, de elaboração e de saída da informação. Então, a de entrada diz respeito ao estímulo que a criança recebe e como recebe esse estímulo. Às vezes ela tem a dificuldade porque o modo como ela recebe essa informação não é adequada. Quando uma criança não recebe de forma adequada o estímulo, pode ser que isso seja um problema de ensinagem e não de aprendizagem. Fica aí o alerta. Outra coisa, quando ela recebe essa informação de entrada também de forma equivocada, a parte do processamento cognitivo e da saída dessa informação, de uma resposta a esse estímulo recebido, também tem uma grande chance de ter erros e equívocos. Então, a entrada da informação é preciosa. O cérebro tem que entender detalhadamente o que é aquela tarefa, o que tem que ser feito e quais as possibilidades e que possíveis estratégias eu posso utilizar para dar a resposta. Se o meu aluno com deficiência intelectual não sabe fazer todo esse processamento cognitivo, eu, enquanto mediadora, vou ajudar ele a pensar sobre o seu próprio pensamento e ajustando e se auto-organizando cognitivamente para que a sua resposta seja clara e precisa, assim como a entrada da informação também. Então vamos lá. Função cognitiva de entrada. Hoje nós estamos trabalhando coleta de dados. Toda tarefa tem dados, tem informações que devem ser claras e precisas e deve também ser detalhadamente observada, percebida e compreendida pela criança. Quando eu falo coleta de dados, eu digo respeito realmente aos detalhes. É como se você olhasse para um arco-íris e percebesse todas as cores desse arco-íris. E não o arco-íris como um todo, mas cada cor detalhadamente, cada tom e cada interseção de um tom com outro tom. Isso é ver os detalhes. Isso é ter um olhar luxuoso sobre os detalhes. A criança que não tem motivação para coletar dados com precisão, ela acaba desistindo, né, de realizar essa tarefa. Tem que ter uma motivação. Então, geralmente a gente atribui esse detalhamento a algo que ela goste, que é o tal do hiperfoco, né? Então, você traga uma imagem, uma tarefa que tem um assunto que ela goste daquele assunto, que ela tem interesse. E aí sim vocês, a mediadora e a criança, vão vasculhar detalhadamente essa tarefa. Quanto mais previamente ela souber da tarefa, menos erros ela vai cometer. Tem criança que fala assim pra gente: eu já sei essa resposta. Por que você diz para detalhar os dados? Isso é uma resistência. O hiperativo é assim, né? Você pergunta lá, 2 mais 2 é 4, ele diz é 4 e acabou, já sei a resposta e você pede para ele detalhar como é que ele chegou a essa conclusão, que estratégia ele utilizou para dar essa resposta correta e ela se nega a fazer, inicialmente, né? Ela se nega a fazer. Mas para o hiperativo, quando ele busca o detalhamento,
ao mesmo tempo, nós estamos mediando para a autorregulação do comportamento, que isso é fundamental para o hiperativo. Ele reorganizar a forma como ele se expressa, como ele age. Às vezes a criança não fala, mas ela pensa, né? Então, tanto pensar ou falar, ela tem a mesma reação. Quando a gente força esse momento, faz essa mediação de coleta de dados, o que a gente busca, né? Primeiro, desenvolver na criança essa capacidade de precisão na resposta. Porque entrou um estímulo e dá uma resposta. Mas esse estímulo tem que ser detalhadamente e criteriosamente vasculhado, né? Conversado com a criança para que ela possa elaborar uma estratégia cognitiva e dar uma resposta correta. Então, aos poucos, ela vai desenvolvendo essa habilidade de desenvolver o seu pensamento de uma forma mais precisa. Também ela vai aprender a selecionar o que é relevante do que não é relevante. Então, às vezes, um atributo, por exemplo, como cores, não é relevante, mas um outro atributo, uma outra espécie é relevante. Então, por exemplo, frutas são de cores variadas, mas identificar uma fruta, saber diferenciar uma fruta de um legume é interessante. Mas não importa que cor esses dois objetos, elementos tenham, não é relevante para isso. Então, em alguns momentos, algumas informações são extremamente relevantes e outras não são relevantes. A criança tem que saber isso. E ela só aprende a fazer isso se ela fizer o detalhamento da tarefa. Também ela acaba usando um vocabulário mais adequado e desenvolvendo a sua atenção. Um exemplo, um erro na sala, né? Aconteceu um erro. A criança fez uma resposta e errou essa resposta. Muitas vezes a criança ela não tem consciência de que errou. Para ela tá certo. Mas ela só vai ter essa consciência na hora que você fazer o detalhamento, fazer ela perceber a relevância. Eu trouxe alguns exemplos. Sabe aquelas continhas que vocês fazem para criança? Aí você mistura tudo, né? Adição, subtração, multiplicação. E de repente tá aqui, ó, uma de adição e outra de subtração. Qual é o dado relevante aqui? Não é o número, não é a forma de organização, não é isso. O ponto relevante dessa tarefa é o sinal da operação. Então, se a criança não vê esse detalhe, provavelmente por ela fazer uma adição aqui, ela vai fazer uma adição lá também. É consequência. Então, nós temos que ensinar ela antes de fazer uma continha, olhar, ver se conhece os números, aquela quantidade, que operação está sendo exigido, se realmente o número de cima pode ser diminuído, sabe, pelo de baixo. Isso tudo é relevante. E não só trabalhar pela aparência. Quando a gente não trabalha a coleta de dados e o detalhamento, o que acontece? A criança vai só pelo perceptivo, ou seja, aqui são tarefas de continhas. E ela vai fazendo. E ela erra. Por quê? Porque ela não viu um único detalhe, que tinha uma única continha aqui que era de subtração. Viu como é importante o detalhamento? Porque é no detalhamento que a criança vai construir esse hábito de ver o que é relevante e o que não é relevante na tarefa. Quando a criança não usa a coleta de dados, o que pode acontecer? Primeiro, a criança não compreende a importância de ser preciso. Ela pode fazer de qualquer jeito a tarefa. Ela não dá importância a esse detalhamento. Então, o erro pode ocorrer com uma intensidade maior. Também a criança
muitas vezes apresenta as tarefas de forma incompleta. Isso é muito comum, né? Então, ela vai lá e responde qualquer coisa ou faz de qualquer jeito, não usa uma estratégia, não tem consciência do que fez e como fez. Não sabe pesquisar. Isso é consequência, né? Se o professor não trabalha esse detalhamento, é quando você manda a criança ter autonomia para produzir algo, para buscar um livro, olhar numa revista, ela não consegue fazer esse tipo de pesquisa. Ela vai ter dificuldades. Encontra um animal, encontra um pássaro, ela vai ter dificuldade se ela não tiver claro o que é um pássaro, o que é uma fruta, detalhadamente. E também ela não percebe os dados, aqueles que são relevantes e os irrelevantes, né? Ela não consegue diferenciar. O que isso afetaria no processamento cognitivo? Lembram? Essa função que eu estou trabalhando é de entrada da informação, coleta de dados. Então, vou coletar todos os dados possíveis para eu compreender que é a elaboração cognitiva, a função de elaboração, para que eu tenha uma resposta adequada. Se a entrada, o detalhamento não foi feito, a minha elaboração vai ser da minha forma e a saída pode ter problemas, pode ter erros. Então, vejam bem, se você não trabalha a entrada da informação de modo adequado, vai ter problema na elaboração e na saída. É consequência, vai afetar. Olha, nós temos 8 funções cognitivas de entrada. Eu já trabalhei algumas aqui, em alguns vídeos. Percepção clara e precisa, conduta comparativa e essa que eu estou trabalhando agora. Então, já são 3, mas nós temos 8. Depois, nós temos mais 13 de elaboração cognitiva e 7 de saída da informação. Vejam bem aqui alguns exemplos, né? Eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês. Por exemplo, lá na sala de aula, a professora tem que chamar a atenção da criança para esse detalhe. Então, aqui, ó, vamos todos observar bem. Quer dizer, essa observação não é qualquer observação, bem, vamos observar bem, com bastante atenção. Você busca isso na sua fala. Você coloca qual é a sua intencionalidade. Nós vamos observar, mas vamos observar bem, nos seus detalhes, com bastante atenção. Então, isso é importante. Isso é uma frase que deve fazer parte do vocabulário pedagógico, teu, professora, que está aqui assistindo, né? Aí depois eu chamo a atenção. Quais são as cores do arco-íris? Olha, vamos todos observar bem a gravura. Aí lá nessa gravura provavelmente tem um arco-íris. Aí eu vou dizer quais são as cores do arco-íris. O que é relevante aqui? São as cores do arco-íris. Se tem montanha, se tem sol, se tem chuva, se tem mar, não interessa. Você chamou a atenção da criança para o arco-íris. Aqui, por exemplo, eu trouxe 2 figurinhas, né? Quais são os detalhes? Observem bem o abacaxi. Vejam com que letra ele começa, quantas letras tem essa palavra, como é que ele é enquanto fruta, por fora, né? Por fora. Como é que é cada gominho aqui que ele apresenta. Depois eu posso ir lá. E essa outra fruta aqui? O caju. Com que letra começa? Quantos cajus nós temos aqui? Que cores são esses caju? O caju é só vermelho? Ou tem outro tipo de caju? Não, tem uns do mesmo pé. No mesmo pé de caju, nós temos o vermelho e temos o amarelo. Qual a relação do caju com o abacaxi? Olha que pergunta interessante. A criança pode relacionar a cor, ela pode relacionar que os 2 são frutas, mas aqui tem uma só, lá tem 6. Todo esse detalhamento é importante para qualquer tarefa que você for propor a partir do abacaxi e do caju. Então, tem professoras que elas passam muitas tarefas no quadro. Enche o quadro de tarefa para a criança passar a manhã inteira
respondendo aquelas tarefas. Chega no final do dia, muitos erraram muitas coisas, ou fizeram de forma automática e perceptiva. O desafio que eu faço para você é assim: se você tem 6 para passar, 6 tarefas para as crianças fazerem, você escolha uma que você vai mediar muito bem. E depois passa as outras 5, tá? Porque o exercício da mediação, ele tem que ser diário, ele tem que ser semanal, não é de um dia para o outro. É um ano inteiro mediando os seus alunos que você vai modificar o processo cognitivo dele. E isso vale para a criança que tem deficiência intelectual. Ela precisa desse detalhamento. Ela precisa de alguém que acredite que ela é capaz de perceber aquele detalhe, aquele elemento relevante. E esse é o nosso papel, né? Despertar o interesse da criança, fazer essa troca, interagir. E essa interação, ela acontece pelo nosso diálogo. E esse diálogo é decorrente de quê? Da mediação, das perguntas que você vai fazer a ele. Porque são perguntas que vai fazer ele pensar sobre a tarefa. Isso tudo é importante, porque o que você está mostrando para o seu aluno? Tá? Primeiro você mostra para ele que você está preparada, que você trouxe um abacaxi e um caju, mas qualquer pergunta que ele te faça, você vai estar antenada para isso. Eu vou contar um fato aqui, uma história para você. Você vai rir dessa história. Eu estava numa formação de professoras e teve uma professora que eu estava trabalhando com projetos e eu levei um coco verde. Esse coco da Bahia, coco verde, né? Tem muito aí na Bahia, no Nordeste, os pés cheios. Aqui no Sul vem tudo daí, mas eu levei um coco verde. E aí estava um grupo de umas 30 professoras e a professora me disse o seguinte, chegou uma hora e falou assim, eu conheço outro tipo de coco, eu conheço o coco que dá na terra. Eu assim, como terra? É no solo. Eu falei assim, como assim? Eu nunca vi um coco que dá no solo, só que dá em coqueiro. Assim, não aquele que é assim seco por fora, que tem um cabelo assim. Gente, a mulher não sabia que o coco verde, depois de muito maduro, passando por esse processo todo de secagem, ele virava aquele coco, que é o coco que a gente corta para fazer canjica, para fazer doce. A mulher achava que existia 2 tipos de coco. Entendeu? Que eu falo, por isso que eu digo, a professora tem que buscar. Vou trabalhar abacaxi, eu tenho que saber que existem alguns tipos de abacaxi ou alguma fruta parecida, né? Muito semelhante, que é o ananá e o abacaxi. Eles têm gosto diferente, tamanho diferente, cor diferente, mas eles são extremamente semelhantes. Então, tem coisas que eu sou obrigada a saber enquanto professora. O conteúdo eu sou obrigada a saber. Agora, mediar, eu tenho que aprender. Então, eu vou lá, eu busco aquela informação no livro científico e eu construo a minha habilidade de ser uma mediadora. E a minha criança é beneficiada, porque ela não vai ter informações equivocadas, vai conseguir ver o que é relevante do irrelevante. Então, isso é importante, gente. A nossa profissão de professora, de pedagoga, nós temos que estar em processo constante de aprendizado. Mas vamos voltar aqui. Então, além da gente mostrar para a criança que nós estamos preparadas, a gente também tem que mostrar a nossa intencionalidade. Nós temos que também deixar que o aluno compreenda que nós podemos ouvi-lo. A gente quer ouvir o nosso estudante e que a gente está conduzindo ele para uma aprendizagem. Lógico, em casa, a orientação que eu dou para as famílias é que você encoraje o seu filho a fazer esse detalhamento da tarefa. Essa compreensão. Pode ser de um filme, pode ser de um bolo que vocês estejam fazendo juntos, de uma brincadeira caseira. Olha aqui, por exemplo, né? Vamos brincar na caixa de areia e ver o que você consegue fazer. Eu estou sem julgamento aqui. Eu estou apenas encorajando o meu aluno, certo? E aí, quando ele consegue fazer essa
tarefa, essa brincadeira, eu vou para o detalhamento. O que você fez, como que você fez, o que você pensou, que ficou muito legal. Você pode me ensinar como é que você começou, como terminou. Isso tudo é detalhamento. E aí, nesse detalhamento, a criança acaba focando a sua atenção, mostrando interesse, porque a criança adora explicar para a gente. Se a gente se interessa por aquilo que ela produziu, consequentemente, você vai ter a reciprocidade dela e ela vai olhar para você e vai explicar para você. As crianças adoram explicar para a gente jogos, explicar como se faz determinada coisa. Elas gostam de fazer isso. Aí, com isso, a gente tem a empatia, né? De se colocar no lugar dessa criança. Essa criança acaba fazendo um contato visual com a gente, porque a gente está o tempo todo encorajando, sem julgamento, porque qual é o nosso interesse? Qual é o nosso interesse desse diálogo, dessa conversa com a criança? É compreender o processo cognitivo. As perguntas pelas perguntas, de repente, não é isso. Não é a pergunta em si que está em jogo. O que está em jogo é que nessa pergunta, a criança vai te dar uma resposta que você vai compreender o processo cognitivo dela. E é ali o nosso interesse. Então aqui, ó, eu botei, né, que eu fiz na clínica com uma criança essa semana. É até aquela muito resistente, porque tem a alimentação seletiva. Então, alimentação seletiva, né, autista, geralmente tem alimentação seletiva. Só toma um tipo de suco, só come uma fruta. Então, ela só toma um tipo de suco. E aí eu trouxe 3 copos e várias figurinhas de frutas. E o nosso desafio era que frutas você escolhe para fazer 3 sucos diferentes. Sendo que o suco dela aqui, que é o suco de laranja, tem aqui. Então, ela tem a opção de colocar neste copo o suco de laranja dela. E as outras frutas que sobraram são possibilidades, que poderão ser possibilidades de trabalhar a fruta separada ou agrupamento de frutas. Então, é isso que eu quero na criança, né? Que ela compreenda as possibilidades que a gente tem. E aí eu vou para o detalhamento. Quantas opções de frutas você tem? Daí ali ela falou, né? Qual fruta você mais gosta e por quê? Qual fruta você não gosta ou menos gosta e por quê? Toda essa explicação é fundamental. Às vezes a criança diz, não gosto de melancia porque não gosto, mas nunca provou. É possível combinar 2 frutas para fazer um suco? Como seria? Me dê um exemplo. Qual ficaria melhor? E por quê? Então, todo o detalhamento sobre as frutas. Estou mediando. Quais ingredientes de um suco? Porque a gente sabe que tem suco que eles põem água, outros põem água de coco, outros sucos eles põem açúcar mascavo, eles põem algum tempero, hortelã. Então tem uma variação aí de suco, né? Mas eu quero ver o que a criança compreende de suco, o que ela previamente, qual é o relacionamento que ela tem com esse suco, como se faz um suco, se ela sabe como se faz suco. Sabe por quê? Porque a criança autista, algumas delas, gostam muito de fazer comida. Eu conheço várias que gostam de culinária. Então, às vezes, a comida seletiva é só por um tempo. Quando a criança é convidada para fazer uma culinária, ela já se desafia a provar, a sentir o gosto, a sentir o cheiro, a ver a cor. Isso tudo é detalhamento. Você já fez um suco? Você tomaria um suco feito por você mesmo? Por quê? Fale uma diferença entre o morango e a laranja. É detalhamento. Diga a semelhança entre o abacate e a melancia.
Pinte os copos de suco com a cor do suco que você prepararia. Fiz uma tarefa. Então, e a última aqui que eu quero também interessante, assim, descreva cada fruta como ela aparece na imagem. E se você tiver a possibilidade de levar algumas dessas frutas para o seu atendimento, é legal. E lá mesmo a criança já pode se sentir desafiada, inspirada, encorajada a provar aquelas frutas. Que isso também é importante. Agora, nessa coleta de dados, o que também ajuda? Ajuda na autorregulação e controle do comportamento, porque você exige o tempo todo um detalhamento. Ao falar ou mostrar, a criança vai regulando o seu comportamento, demonstra as suas estratégias cognitivas, assume a responsabilidade pela escolha e pelas ações que fez, inclusive se você fizer um suco com essa criança. E os erros que possivelmente ela cometeria se ela não fizesse o detalhamento, mesmo assim, se ela cometer esses erros, os erros servem para a gente repensar. Então, dentro da experiência de aprendizagem mediada, o erro é um pretexto para que o mediador consiga compreender o processo cognitivo que levou essa criança a cometer o erro. O erro em si não vale nada. O que vale é a gente compreender como é que a criança fez aquele erro. Porque é lá que nós vamos atuar para corrigir o erro. E não na percepção. E a criança também acaba tendo dados mais precisos sobre a tarefa. Então, espero que você tenha compreendido que a função cognitiva de entrada, e nesse caso, a coleta de dados, que você tenha compreendido que essa coleta de dados é fundamental para o processamento cognitivo. E o nosso papel de mediadora é fazer isso. E a gente faz isso fazendo perguntas. Se você não entendeu isso tudo que eu falei, me pergunte. Eu quero te ouvir e eu quero tirar todas as suas dúvidas. Você tem que se tornar uma mediadora expert, ok? Conto com você nesse desafio. Nós temos que mudar a realidade do nosso aluno com deficiência intelectual. E mediando, nós conseguimos isso. Um abraço e até o próximo vídeo.